Salve com muita alegria, família Ciente. Obrigado por estarem mais uma vez com a gente aqui no nosso canal conversando sobre espiritualidade. Hoje a nona aula do estudo do Livro dos Espíritos. Só para fazer a explicação para vocês de qual que é a dinâmica que a gente está adotando, nós vamos fazer a leitura das perguntas e nós temos, então, o apoio aqui da nossa multimídia, como eu brinquei semana passada, a gente está evoluído, né? Então, nós temos aqui... Aliás, eu quero até começar com... na última fala nossa da última semana, eu coloquei esse material na tela, que ele foi respondido numa conversa que a gente estava tendo, de que Kardec fez uma entrevista com um espírito que morava em Júpiter, né? E eu busquei essa informação da inteligência artificial, então ele vai ser colocado nesse material aqui, para que todo mundo possa ter acesso à informação. Muito bem. Então, nós vamos começar agora nesse tema, que a Vânia vai começar a ler. E aí as perguntas estão em vermelho, as respostas dos espíritos em azul e os comentários de Kardec em verde, tá? Só então para que todo mundo saiba qual que é a dinâmica da nossa conversa. Andréa, dê aí sua boa noite e passe depois o boa noite para a Vânia, por favor. Boa noite a todos, obrigada aí pela companhia nesse estudo. Boa noite a todos, vamos continuar aqui da parte primeira, capítulo 3º da criação do Livro dos Espíritos. Agora é considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião de há muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão de ter sido Adão, como primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pareceu, em determinada época, tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto e, no entanto, a Terra gira, malgrado aos anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem agravo à sua própria razão. André, você está ouvindo todo o texto? Tem alguma questão? Vamos parar para analisar trecho por trecho? É muito comprido isso aqui, tem várias páginas. Não, eu acho que a gente deve continuar, porque, inclusive, para você entender o contexto, né, você precisa dar sequência. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de, talvez, muitas centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema.
uma doutrina, uma opinião insulada, é um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra, evidentemente, o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Pois é, eu entendo que Kardec foi bastante sutil ao falar, principalmente numa época. Temos que lembrar que o Livro dos Espíritos foi escrito numa época sob dominação da Igreja Católica, religiosamente falando. Já havia o movimento protestante ou evangélico, que hoje em dia se trata de evangélico, na época era protestante, mas Kardec, com essa última conclusão, ou com essa linha que ele coloca aqui neste ponto que eu estou mostrando, os homens se equivocaram a interpretá-la. Ele foi bastante sutil, porque a Bíblia, sim, está errada. Os fósseis, como ele mesmo fala, provam claramente que o planeta existe há muito mais tempo. Você mesma, Vânia, comentou semana passada que já existem aí registros de que a Terra é muito mais antiga do que se imagina ser. E também temos a questão muito importante de que o homem, comprovadamente, está no planeta há pelo menos 20 milhões de anos. O homem, né? E que os dinossauros, também isso é provado cientificamente, deixaram o planeta ou foram extintos há 65 milhões de anos. Quer dizer, então, que o planeta é muito mais antigo e a Bíblia assim está errada. Eu acho que hoje em dia, 167 anos depois do lançamento desse livro, a gente pode afirmar isso sem medo de errar. Porque é importante que se saiba que, sendo uma doutrina baseada na ciência, na filosofia e na religiosidade, a gente precisa estar bem atento à ciência. A ciência prova isso inexoravelmente, como está dito ali em cima, na página anterior do que eu estou demonstrando aqui. André? Eu ia falar exatamente isso, que o Espiritismo não é apenas uma religião, né? Ela é uma filosofia de vida e também com bases científicas. E existe também, eu não sei que espírito, se foi Emmanuel, que disse que se a ciência provar que alguma das afirmações da doutrina espírita está errada, né? Você deve seguir a ciência e a comprovação dos estudos, sendo eles os corretos. Então, é muito importante a gente pensar, não é que todo o conteúdo da Bíblia ou de qualquer livro esteja equivocado, mas muitas vezes se usou uma analogia para se contar uma história para o ser humano tão sequioso de obter informações, mas que não estava preparado para receber essas informações, né? E então foi contada uma história para que satisfazesse a curiosidade humana, mas como o próprio Kardec disse no texto, você deve entender que a interpretação foi equivocada, porque foi uma história feita, uma analogia, né? Não é uma história que se deva entender ao pé da letra, certo? É isso que eu entendo. Na verdade, a gente tem que entender que a Bíblia é uma historinha mesmo, entendeu? Ela é uma história feita numa época onde os homens eram bem, como se disse, aliás, muito, muito bonito, coisa mais linda do mundo. Sequiosos foi ótimo. Nossa, eu vou procurar no dicionário aqui, ver o que é sequiosos. Eu gosto de sequilho, sequioso eu não sei bem o que é não, mas, brincadeiras à parte, os homens estavam querendo muito ter esse conhecimento. Então, a Bíblia é uma historinha. E o que é importante a gente colocar nessa questão aqui é que, como eu falei, né, Kardec foi sutil para não ofender a Igreja Católica à época, porque a Bíblia é um livro proveniente do Torá, ele nasce do Torá e ele é trazido para a realidade ou para a teologia católica, mas mais importante também é interpretarmos. Aliás, essa frase que você disse, André, ela está... Aí eu não me lembro, a Vânia talvez saiba com mais certeza, mas Kardec foi perguntado depois do lançamento do Livro dos Espíritos, numa das últimas revistas espíritas lançadas,
E se um dia no futuro comprovarem que a ciência desmente alguma questão preconizada pelo Espiritismo? E Kardec respondeu, deve ser seguida a ciência. Vamos em frente, então, dona Vânia. Tira do mudo. É o seguinte, também Kardec tinha muita briga com o padre. Eles quebravam mesmo, eles entravam para acabar com tudo, era uma briga. Na revista Espírita tem um monte, no jornal também eles entravam, porque eles criaram isso para segurar o homem, porque o homem tenha medo, é uma série de coisas, né? Vale lembrar que não é que Kardec teve uma briga com o padre, na verdade, a Igreja Católica é que atacava Allan Kardec, né? Não Kardec atacava o catolicismo, e sim o contrário. A Igreja. A Igreja Católica, os padres perseguiram bastante, porque estava começando a clarear um pouco a mente dos seres humanos, né? Então, eles não querem isso, eles querem a dominação. Pelo menos na época, você sabe bem, quem conhece a história sabe bem a história do catolicismo. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície, ordem que está de acordo com o que diz a Gênese, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conformemente às leis das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Ele perdeu sublimidade, a sua obra, por ele não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nola mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Ou seja, tudo está dentro do conforme das leis da natureza. Então, a Terra foi, aos poucos, ao longo dos milhares de anos, criando e se ajeitando e se acomodando, porque, na realidade, dizem os espíritos que o planeta Terra não está pronto até hoje. Então, e eu quero colocar aqui uma frase que nós recebemos, falamos em vários vídeos já, e recebemos dos nossos amigos espirituais. Nada no plano espiritual não faz sentido. Se Deus tivesse feito assim e as coisas tivessem sido criadas, isso não faria sentido. As coisas têm uma história para acontecer, elas têm uma necessidade, uma acomodação. Naturalmente, elas são assim e continuarão sendo. Isso não vai mudar nunca. Não existe nada fantástico. Eu acho que esse é o grande desafio da gente dizer hoje. O Livro dos Espíritos já falava isso 167 anos atrás, e hoje a gente comprova isso. Não existe o fantástico. Deus, né, a própria Bíblia fala, fiat lux, faça-se a luz, e a luz foi feita. Tá, não foi exatamente assim. É importante que a gente tenha esse tipo de entendimento mental para que possamos compreender como é que as coisas funcionam. Vamos continuar. De acordo neste ponto, com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como sendo o do dilúvio universal, o ano 4.654 da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que, até hoje, não se encontrou
nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem da dos animais de igual categoria, do ponto de vista físico. Bom, Kardec está falando daquela época, depois de tudo isso, já se encontrou muitos animais, muitos restos até de seres com configurações diferentes, com a cabeça maior, com os braços mais finos, já se encontrou de tudo, né? Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para o outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana e então se reconhecerá que a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los. E desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse fato, como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. Já se sabe, inclusive, aí que os seres que estão aí, que foram encontrados em fósseis, tudo, já conta com mais de milhares de anos. Isso já passou até desta fase. E também eu dou esse cataclismo de Noé, que houve também. Hoje em dia a ciência já comprova um monte de coisa nesse sentido. Vânia, eu acho que vale nesse ponto lembrar que, como já falamos aqui, esse livro ele foi escrito há muito tempo e, naturalmente, não se trata de ter sido superado, simplesmente faz parte da evolução, a gente está num momento diferente. Pois é. Então, você imagina daqui 165 anos para frente. Mas tudo bem, nós estamos estudando o passado. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que é ou é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes do Cristo e que 1.650 anos mais tarde, toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família. Resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que, nessa época, as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos que remontam a uma época muito mais afastada. Inclusive a China, né, William? A China é mais do que multimilenar. Sim, e descobrimentos arqueológicos comprovam a existência de povos, aqui nas Américas, inclusive, há mais de 5.000 anos. A arqueologia evoluiu bastante nesses 167 anos. Então, muito do que ele fala aqui era a interpretação de uma época onde não havia conhecimento já explícito, e, repito, ele mesmo disse que o dia que esse livro fora confrontado com a ciência, que ela devesse ser respeitada. Ponto. Teria sido preciso, nesse caso, que, do 24º ao 18º século, isto é, que num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar
todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que, neste curto lapso de tempo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças corrobora igualmente esta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explicará a existência delas, atribuindo-lhe-se uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se há de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose, quanto à hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Eu estou querendo evitar tocar no assunto, mas eu acho que ele é relevante. Depois você vê aí se você vai colocar no vídeo ou não. Mas a Bíblia, ela foi escrita por mãos humanas, né? E teve forte interferência no século IV, depois de Cristo, pela Igreja Católica, pela cúpula da Igreja Católica. E existem muitos evangelhos apócrifos, que são aqueles evangelhos que não foram compilados na Bíblia. Quer dizer, é complicado você utilizar informações ao pé da letra, né, como sendo a única verdade imutável, com tantas interferências humanas, né, dentro de um contexto desse livro. É importante colocar, vai ficar no vídeo, os evangelhos apócrifos, e você colocou uma coisa muito importante. No século IV, já mencionado aqui em algum momento, Constantino estabeleceu a criação da Bíblia. A Bíblia são 78 livros ao todo, sendo que o último, aliás, os 4 últimos, perdão, são o Novo Testamento. Evangelho apócrifo está no Novo Testamento. Foi os únicos livros que foram retirados de escritas que alguém fez para serem reproduzidos ali. Toda a Bíblia, isso é um ponto muito importante, toda a Bíblia ela é criada em cima do Torá, que é o livro sagrado dos hebreus, tá? Então, toda essa história que está na Bíblia, que a gente está mencionando aqui, que Kardec, na época, discutiu, para quê? Para dar continuidade à obra do Livro dos Espíritos, são livros que vieram de uma história muito antes contada, uma história contada 6.000 anos antes. O Torá, só para lembrar, né? Nós estamos no ano 5.835 do calendário judaico. Significa que o Torá tem essa idade, 5, 6 mil anos. Então, quer dizer, alguém escreveu isso, mas não foram nem pessoas ligadas ao próprio cristianismo. Então, a forma como Constantino fez foi pegar uma história que fazia parte do judaísmo, trouxe isso para o mundo cristão e agregou os 4 últimos livros, que são os evangelhos. 4 últimos livros, minto, 5, porque tem mais um que é o Apocalipse. Dos 78 livros, 73 foram tirados desse momento anterior.
E para quem conhece a Bíblia, minha mãe tinha um em casa, eu cheguei a ler uma parte dele, ele é um livro dessa grossura, aproximadamente 4.000 páginas, que conta toda essa história, que na verdade está sendo discutida aqui, mas que a ciência já derrubou por terra 90% dele. O Novo Testamento, onde entram, além dos 4 que foram colocados no Novo Testamento, tem os apócrifos que a Andréa citou, são livros que alguém escreveu e foram reproduzidos. E a gente sabe também hoje, depois de muito conhecimento dos espíritos, foram também alterados nas suas interpretações para manter a dominação da Igreja Católica à época. Mas vamos dar sequência aí, porque está interessante fazer essa comparação. Tudo, ao invés, se explica, admitindo-se, 2 pontos, que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou, que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico, e atendendo-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma que se nos depara nos livros sagrados de todos os povos. Isso faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que, as perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse é o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Acabou o 3º capítulo. Agora nós vamos ver o capítulo 4 do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, e inteligência e instinto. O primeiro, seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar e etc. Agora vem a primeira pergunta, que é a de número 60. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Como ele já explicou anteriormente, né? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Ele já havia explicado que nós temos a mesma origem genética, espiritual, universal. Não é, William, que ele explicou isso no começo? Que ele falou isso, que todos temos o mesmo princípio inteligente nas nossas moléculas, células. O mesmo princípio vital, na verdade, né? Vital. Porque o inteligente, ele cabe exatamente para nós que temos inteligência. Mas sim, ele já havia dito isso, e eu só queria fazer uma observação. Veja como a resposta dos espíritos, ela é até um pouco... Se você for analisar, né, a gente lendo e depois, relendo agora, depois de muito tempo, a resposta dos espíritos é até um pouco insensível, né? Ela é extremamente direta, né? Então, ele faz um texto de
sei lá quantas mil palavras que teve esse texto que a gente leu agora, com ele debatendo, discutindo, analisando, e aí ele pergunta um negócio para os espíritos e eles dão, em uma frase, eles respondem, né? Então, quer dizer, eles são extremamente objetivos, né, André? Corrobora com o que a gente vivencia no dia a dia aqui, né? Sim, sim. Os espíritos esclarecidos, como a gente sempre fala, eles não têm tempo de mimimi. Então, vamos lá. Pergunta 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. 62. Qual a causa da animalização da matéria? É sua união com o princípio vital. 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Resposta: uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Pois é, eu acho A que... vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Pois é, exatamente isso. Aqueles seres, ou os seres vivos, sejam eles pedras, plantas, que eles não tenham uma reação inteligente de alguma forma, eles têm o princípio vital. Então, eles vivem de uma maneira instinta, né, ou instintiva, eles vivem. Aqui no nosso jardim, por exemplo, nós tivemos que matar, literalmente, ervas daninhas que estavam prejudicando as nossas plantas. A nossa goiabeira, esse ano, deu goiabas já apodrecidas, nascidas no pé. E descobrimos depois que tinha uma erva chamada erva de passarinho, que nasceu sozinha e que, se a gente não tirar, ela vai comprometer a árvore, ela vai matar a árvore. O que eu quero dizer com isso? Trabalha com instinto, elas necessitam sugar energias com uma questão instintiva. Então, nós temos a inteligência hoje para evitar que algo que possa ser melhor, como, por exemplo, produzir goiabas saudáveis, seja mais importante do que manter a vida desses outros elementos. Então, a gente faz o quê? Escolhas baseado nisso. Isso é inteligência. Já a vida, ela se manifesta de qualquer forma. Se não estivéssemos aqui, provavelmente essa erva daninha, ela povoaria este jardim por conta dessa situação. Onde eu quero chegar? O princípio vital, ele está presente e ele é ativo em todos os momentos. E a gente não controla isso, salvo com a ação da nossa inteligência, com objetivos que nós tenhamos mais orientados para aquilo que a gente quer, ter uma goiaba saudável, no caso. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida. Não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. É o princípio vital. Tá. A resposta seria só essa. É o princípio vital. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Então, a pergunta: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio.
Pois é, o meu entendimento disso é aquilo. Existe matéria? Existe. Quando eu pego essa caneta aqui, ela é matéria, mas ela não faz nada sozinha, ela não tem um princípio vital aqui dentro. Ela foi criada e eu tenho como condição... Esse computador que nós estamos usando aqui para gravar é matéria. E ele não tem inteligência, ele faz aquilo que nós determinamos fazer. Da mesma forma, ele não tem vida, ele não se reproduz sozinho, um computador não faz outro, pelo menos não ainda, né? Pode ser que a inteligência do homem com a inteligência artificial evolua a um ponto que isso seja possível. Mas o fato é que as coisas, para serem criadas, têm uma chama que faz com que elas ocorram, e elas têm, então, um princípio vital. Não discordando dos espíritos, mas interpretando essa resposta, sim, é um terceiro, né? Então, quer dizer, você tem o espírito, que ele é inteligente, que ele domina as coisas relacionadas à matéria. Você tem a matéria, que ela é, por si só, inanimada. Uma vez que você coloca um germe ali dentro, como é que você explica? É aquela história velha, né? Como é que você explica? Você pega um feijão, coloca ele no algodão, acho que nós todos fizemos isso quando crianças. Coloca ele no algodão e joga água, e de repente ele brota. Como é que você pega um pedaço de um determinado vegetal, coloca ele na água, e ele começa a nascer raízes, e você coloca na terra e ele se desenvolve? É o princípio vital, ele tem o germe da vida dentro dele. E isso não é que tem inteligência, ele simplesmente existe, a partir do momento que ele tem esse princípio vital associado. Mas se você pegar essa caneta e colocar ela na terra, ela não vai germinar. Eu acho que é disso que se trata. A pergunta A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Isto é consequência do que dissemos. Gente, eu acho tão complicado. Complicado eu estou tentando fazer com que a explicação aconteça. Veja que a resposta até sem paciência do espírito de verdade. É exatamente, imbecil, é a consequência do que a gente está dizendo, que é o que eu estou tentando demonstrar aqui. Se eu pegar qualquer uma dessas coisas, esse palito de dente, e eu colocar ele na terra, ele não vai germinar. Agora, se eu pegar algo que tem um princípio vital, que é um feijão, ele tem vida lá dentro. Por isso que quando eu o como, ele também desenvolve bactérias e coisas dentro do meu organismo para que o meu organismo sobreviva e prospere. Isso é princípio vital. A vida, ela pulsa em determinados lugares, em outros não. Ela simplesmente existe. Essa carta que eu tenho aqui, por exemplo, ela é simplesmente um papel. Se eu colocar isso aqui na Terra, vai ser absorvido como energia. Mas não existe princípio vital nela. Entendeu? Pergunta 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? A resposta. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. De novo, a mesma coisa que eu estava mencionando. É a chama que faz com que exista a vida. André, por favor, ajuda nós aí. Você está aí, você com toda a sua estudícia e inteligência, por favor, ilumine-nos. Na verdade, Allan Kardec está procurando esmiuçar, através das suas perguntas, essa resposta. E como a gente pode observar, o Espírito da Verdade, que é um agrupamento de espíritos, como a gente já disse no começo, né? Quem não entender quem é o Espírito da Verdade a partir desse vídeo, volte nos 4 primeiros vídeos, que são a introdução do Livro dos Espíritos, onde se explica exatamente que Espírito de Verdade é um agrupamento de espíritos intelectualizados e preparados para trazer essas respostas ao Allan Kardec. Mas o Allan Kardec, como cientista que ele procura dissecar as questões e procura o máximo possível, utilizando a nossa linguagem, entender de uma forma mais explícita o que os espíritos estão querendo dizer. Que, na verdade, eles estão dizendo sempre aqui a mesma coisa, né? Assim também, Andréia, com essa pergunta 66, é a mesma coisa.
se o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos. Ele está batendo na mesma tecla, como diz você, tentando falar, para isso entrar dentro da gente, né? Tentando explicar mais, explicar mais. Vamos ver a resposta. Sim, modificados segundo as suas espécies. Eles já falaram lá atrás, né? É ele que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe e não o dá. Você veja que essas respostas, principalmente a última, que já está colocada na tela aí, que é a A da 67, que é a próxima, ele mais ou menos fala, cansei de falar desse assunto. Ele vai falar, sim, é isso, pronto. Não enche mais meu saco. Lembrando que esse agrupamento de espíritos, que foi dado o nome de espírito de verdade, é o Consolador prometido, tá? Isso mesmo. Então, vamos lá, na 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? Ou seja, para de perguntar a mesma coisa. A união dos dois é necessária para produzir a vida. Poder-se-á, então, dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Pois é. Mas vem Kardec ainda explicar aqui. Aqui, deixa eu ler. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou do princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos. A ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. É como você explicar, um automóvel, ele seria o organismo, o corpo. O fluido vital é o combustível que faz com que esse automóvel possa funcionar, andar, seja um combustível elétrico, gasolina, etanol, enfim, aquilo que faz o corpo funcionar. Esse é o fluido vital, uma analogia. Pois é, ele já devia ter falado isso desde o começo, né? Olha, bota gasolina no carro, Eliano. Tinha carro naquela época, eu nem lembro. Estava começando. Na verdade, essa colocação, a André é sempre maravilhosa, né? Eu adoro as colocações dela, porque ela elucida a gente de uma forma simples. Mas é isso mesmo, entendeu? E o espírito de verdade, eu até mencionei, porque, se eu não estiver enganado, eu terminei a apresentação nesse ponto aqui. Quero até propor, a gente está no finalzinho, vamos fazer uma conversa aqui em cima e depois a gente continua no próximo. Ah, mas eu gostei dessa daqui também, que ele mandou. Cala a boca, para com isso. Então, manda. Qual é a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. É o que eu estou falando. Você entende que, conforme ele vai respondendo, ele vai ficando cada vez menos paciente. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Precisa ver quem era o espírito que respondeu aí. Qual deles? Sócrates, Platão, qual? Pois é. Eu queria falar para os nossos inscritos e amigos aqui que, graças a Deus, cada vez são maiores, cada vez é maior o nosso número de inscritos, e a nossa forma de fazer as coisas é uma forma mais leve, tá? Os três aqui temos uma cabeça muito orientada tanto à doutrina espírita quanto à Umbanda, mas também temos uma evolução na nossa própria interpretação. Então, a gente traz a coisa de uma forma mais leve, porque é padrão, a gente conhece isso, né, dos estudos dos livros dos espíritos, que deve ter uns milhares aí no YouTube, que o pessoal sempre reverencia muito todas essas questões, que são importantes, e a gente não vai deixar de ler, nem muito menos de comentar uma a uma, mas trazendo essa realidade atualizada, para que tenha, inclusive, algo diferente a ser colocado aqui, entendeu? Porque de fato, a gente está atualizando esses conceitos. Como já dissemos, Kardec escreveu esse livro, e, sim, ele escreveu o livro trazendo as respostas e comentando
há 167 anos atrás. É óbvio que tem coisa que já era. Como, por exemplo, esse negócio, se a Bíblia é fato ou não é, essa discussão não existe mais hoje em dia. Certo? Coisa mais linda do mundo. É, certíssimo. A ciência vai cada vez mais se sobrepor, né, a essas questões, né, principalmente sobre o surgimento do homem, como é que o seu processo evolutivo. Quer dizer, hoje existem muitas informações e a gente já está estudando seres de extraterrestres, né, esqueletos de extraterrestres. Quer dizer, hoje a ciência já não está nem mais restrita ao planeta Terra, já há outros seres. Mas o que eu quero dizer é uma coisa assim muito importante. Na verdade, não é que Kardec ele acaba fazendo sempre a mesma pergunta, mas a dificuldade de você falar de assuntos tão intrínsecos, né, na evolução e ao desenvolvimento de um ser, traduzido em palavras. Allan Kardec, ele foi francês, né, então, com certeza, esse livro, primeiramente, foi escrito em francês, mas nós traduzirmos questões energéticas, questões conceituais, Conceituais. questões conceituais de energia é muito complicado. Hoje, em 2024, a gente já tem certa facilidade, nós temos a física quântica, nós já teríamos termos diferentes para fazermos perguntas e podermos entender a resposta de uma maneira mais clara. Mas há 160 anos atrás, onde a ciência não tinha, né, esse desenvolvimento, nem termos existiam para que houvesse essa comunicação de uma maneira clara. Então, tamanha dificuldade que Allan Kardec teve para entender esses conceitos com o conhecimento científico da época. Então, assim, a gente tem que aplaudir, né, esse trabalho que ele fez, que é um trabalho, assim, de um esmero muito grande, de uma dedicação muito grande, de uma análise crítica muito grande, com o que a ciência oferecia para aquele momento. Quer dizer, nós temos que bater palma mesmo para Allan Kardec. E lembrando, André, uma coisa muito importante, que eu já mencionei isso lá na introdução. Kardec, quando ele cita nos seus estudos, antes de começar a fazer as perguntas para os espíritos, ele fala de gravidade, que era uma suposição que existia na época. Gravidade foi comprovada com a teoria de Einstein em 1905. Ou seja, 50 anos antes, Kardec falou desse assunto. E Kardec falou de seres de outras estrelas, né, de seres de outros orbes, e inclusive entrevistou um ser residente em Júpiter, muito tempo antes do que hoje, em 2024, a gente estuda e discute os seres de outros orbes. Então, Kardec foi um homem à frente do seu tempo, independente do seu conhecimento com os espíritos, porque ele era um especialista em vários tipos de ciência. Isso era maravilhoso. Eu recomendo, inclusive, aqui, que vocês que estão nos assistindo vejam as obras de Camille Flammarion, que era um astrônomo da época, e que ele tem obras fantásticas, ele se tornou espírita depois do advento do Livro dos Espíritos, era um amigo de Kardec, conhecido, inclusive, como principal amigo dele, e que fazia uma associação muito grande ao que era codificado no Espiritismo com aquelas coisas que ele já estudava na época. Camille Flammarion lançou o primeiro livro, não sei se vocês duas sabem, mas provavelmente a Vânia sabe, porque ela sabe de tudo, né? Camille Flammarion lançou o primeiro livro com fotos reais de orbes distantes, que, óbvio, os telescópios que existiam na época eram muito menos potentes dos que os que tem hoje, e tinha orbes distantes. Um livro espetacular, maravilhoso. Usado, inclusive, no Pinga Fogo de 71, pelo professor Herculano Pires, fazendo perguntas para Chico Xavier. Então, é espetacular. Quando eu vi o Pinga Fogo, eu fui procurar esse livro, e eu vou ver se eu acho ele aqui para passar para vocês, coloco até na nossa comunidade. É espetacular. Na verdade, todos esses cientistas e esses intelectuais maravilhosos que trouxeram a doutrina espírita e trouxeram o grande cabedal de conhecimentos, eles foram visionários.
em relação à ciência. É isso que o William está tentando dizer, que Einstein foi posterior a Kardec, e Kardec já tratava desse assunto, e já essas informações já vinham dos espíritos. Quer dizer, foram visionários, eles foram os precursores de informações que fizeram a modificação de muito do entendimento da ciência atual. Então, por isso devemos dar muita importância a essas obras e a esses pesquisadores. E antes de eu passar a bola para a Vânia dizer que ela conhece tudo isso e que ela já leu isso na Revista Espírita, em algum livro do Chico, que eu fico bem contente quando eu faço esse tipo de... Quando eu chego junto desse conhecimento dela. Quando Einstein foi entrevistado, aí eu já não sei o dia, a data, né? Dia seria ótimo, eu não sei a data exatamente, mas ele foi entrevistado e perguntaram a ele que tipo de entendimento havia do que ele estava estudando, descobrindo, e ele simplesmente teorizou. É importante que se diga que Einstein teorizou a gravidade, porque era impossível comprovar à época, da forma como ele dizia, e só foi comprovado em 2015, quando a primeira onda gravitacional atingiu o planeta Terra e foi detetada por um instrumento criado baseado na teoria dele. Levou 110 anos para que a teoria dele fosse comprovada, mas ela foi comprovada. E perguntaram a Einstein que tipo de associação haviam os conhecimentos que ele estava trazendo com aquilo que foi escrito no Livro dos Espíritos. Provavelmente vocês não sabem disso. E ele cunhou uma frase extremamente conhecida que nunca ninguém disse de onde partiu. Ele disse: existem muito mais mistérios entre o céu e a terra do que pode prever ou supor nossa vã filosofia e nosso simples conhecimento. Essa frase eu acho que diz claramente que ele falou, olha, tudo que o cara falou lá estava certo, eu só estou trazendo algo novo para um estudo que já existe há 50 anos, quando ele foi entrevistado na época. Vânia, por gentileza, brinde-nos com a sua brilhante finalização, por favor, para a gente encerrar o vídeo de hoje. Eu realmente li muito, o problema é que a minha memória não é igual à sua. A minha memória é o tamanho de uma lagartixa. Então, de vez em quando, eu lembro de alguma coisa, me dá alguns flashes. Quando você falou de Camille Flammarion, me lembrei de alguma coisa, mas assim, está muito distante. Então, eu precisaria dar mais uma lida, uma revista outra vez nesses livros, e preciso pegar também a continuação da Revista Espírita, porque, nossa, é muito interessante. Se vocês puderem adquirir, não sei se elas têm até no sebo, porque é muito cara, vale a pena, porque a Revista Espírita traz tudo daquela época, e tinha também a colocação desses maravilhosos que a André estava comentando, dentro da revista, tendo debates, fazendo defesa de Kardec também. Há muita defesa, né, de Kardec, porque os ataques eram muito grandes, né, com ele. Então, ele tinha os amigos que os defendiam, porque eram seres de uma inteligência aí muito grande, né? Bom, gente, uma boa noite a todos, obrigado, e vamos continuar estudando, vamos que vamos, e vamos ver se a gente traz um pouquinho de mais conhecimento, e vamos estudar junto, tá? Um beijo no coração e uma boa noite a todos. Você que assistiu esse vídeo até o final, vou lembrar uma coisa importante para todos nós. Dê o joinha, se inscreve no canal, ative o sininho, faça perguntas e faça seus comentários e compartilhe também. Participa, tá, gente? Vamos se unir. Um beijo no coração. Como sempre encerramos, até a próxima e axé.